simplesmente um potencial desse que vocês estão acostumados, física 3, elétron 1, desse que você põe um campo para levar a equação de Schrödinger, e todo mundo vai estar acostumado com ele, pode aplicar em um átomo de hidrogênio, estudar o que for lá que a gente aprende na graduação. Então não tem muito segredo, né? A gente vai fazer isso por um caso muito particular, mas ele é bastante importante, né? Já muito estudado na literatura. Mas a técnica que a gente vai ver hoje, ela é perfeitamente generalizada para qualquer outro caso. Então, a gente pode estudar, hoje a gente vai estudar férmions, né? Que trocam uma partícula de espinho macio, né? Um fóton com massa, com campo de prótons. Mas a mesma técnica pode ser aproveitada para outros contextos, né? Com outros mediadores, cenário de gravitação, qualquer coisa assim, partículas mais exóticas, né? Esse é um exemplo fácil, mas a conta é muito longa e eu conto com a paciência de vocês, a atenção aí, mas a gente vai chegar lá. Então a gente vai partir, né, no primeiro momento, dessa seguinte densidade lagrangiana. Vai ser uma ação, né, definida por essa densidade lagrangiana, de um fóton macio, né? Então aqui é o setor cinético do fóton, né? Aqui para os menos iniciados, né? Sempre tiver um índice repetido, né? Existe uma soma aqui que vai de 0 até 3, né? São os índices dos fatos tempos. Daqui a pouco isso aqui vai fazer sentido, né? E vai ficar tudo um pouco mais claro, né? E já vou definir quem é o amigo, né? Que é o nosso campo, que tem uma massa M. E aqui a gente também vai ter um setor, né, de partículas fermiônicas, né? Vai ser mais ou menos dessa forma. A massa do férmio, certo? Então esse é o setor cinético de um férmio, por exemplo, um elétron, um muon, um tal, qualquer partícula de meio, fracionário geral, esse setor cinético aqui. E aqui em termos de interação, né, eletromagnética, entre esses campos. Certo? Então, essa vai ser a nossa ação de partícula. Esse aqui é o campo do fóton, né? Um fóton massivo nesse caso, né? E a primeira componente pode ser associada aí com o potencial escalar. E isso aqui são as componentes, né, do nosso potencial vetor lá do eletromagnetismo. Então, potencial escalar, potencial vetor. E esse field strength, né, só para deixar tudo bem definido, ele é um tensor antissimétrico de rank 2, dado por isso aqui. Essa estrutura não é arbitrária, né? No final do dia, ela vai ter que, as componentes disso aqui vai ter que dar campos magnéticos e campos elétricos, né? Satisfazendo, né, aquela relação entre potenciais e campos do eletromagnetismo que todo mundo está acostumado. E as componentes do campo elétrico, né, elas vão ser menos o gradiente desse fio, menos a derivada temporal desse ar. Certo? Se a letra estiver muito ruim, por favor, me avise também, porque eu não tenho muita prática com o quadro. Queria que fosse uma desculpa boa, mas a letra é feia em geral, mas vamos lá. E aqui também, né, a gente tem, pode extrair aqui o campo magnético, o componente o rotacional. Então as componentes aqui 0 e dá esse campo elétrico, vocês podem substituir aqui e tudo mais, vocês vão ver que vai chegar nessa equação aqui. E as componentes I e J, vocês vão perceber que no final do dia vocês também vão chegar aqui. Então, esse tensor aqui, né, de rank 2 guarda informação sobre esses dois objetos, né, nas suas componentes. E essa forma quadrática aqui vai dar a densidade lagrangiana que vocês estão acostumados em elétron 2 também. Esse aqui é o termo de massa, né, o fóton. Aqui o setor de Dirac, a gente vai trabalhar ele depois, a gente vai resolver a equação de Dirac explicitamente. E o cara que é o nosso carro-chefe aqui, vai ser esse vértice aqui de interação, né? Onde tem 3 campos, em termos de interação, um fóton interagindo com 2 elétrons, né?
Então a gente pode, esquematicamente, dizer que esse vértice aqui, ele vai ser uma pedrinha ondulada, vai representar esse campo de foto, a partir do qual saem duas linhas, pontinho com setinhas. De cada uma dessas linhas com setinhas, né, vão designar cada um desses dois campos aqui, fermiônicos, e esse pontinho vai designar a nossa constante de acoplamento da interação eletromagnética. Então, esse vai ser o nosso ponto de partida. A gente vai usar isso aqui para calcular o nosso potencial interpartícula. Em qual contexto? O potencial interpartícula ele vai acontecer no espalhamento férmion-férmion aqui para nós. Então, férmion-antiférmion, melhor dizer. Então, por exemplo, um átomo de hidrogênio você pode encarar assim, né? Você tem um férmion, né, que tem carga negativa, que é o elétron, e um próton com carga positiva, né? Então, você pode encarar ele como soluções de antipartícula, né, da solução desse setor cinético da equação de Dirac. Então, em certo sentido, você tem um problema de espalhamento de férmion-antiférmion, você pode entender o átomo de hidrogênio assim também. Então, é um dos exemplos. Tem espalhamento pósitron, elétron, algo nesse sentido também. Então, o processo que a gente vai querer estudar, ele vai ser mais ou menos assim. E que eu só vou consultar aqui as minhas definições de momentos, né? Para que a gente não se perca depois. Então aqui eu vou pôr um antiférmion, um férmion, na verdade, carga negativa, esse sinal aqui, então vai ser um férmion geral, né? Aqui um férmion saindo, e aqui eu vou pôr um férmion entrando, eu já vou explicar os sentidos dessas setinhas, vai fazer sentido. Aqui um férmion saindo. Esse férmion aqui, o diagrama de Feynman a gente sempre lê ele da esquerda para a direita. Então tudo que está na esquerda, né, o que está entrando no espalhamento, e tudo que está na direita é o que está saindo do espalhamento, né, os estados assintóticos e estados assintóticos altos. Então aqui, esse férmion a gente vai associar ele com um momento, quadrimomento, né, um espaço de Minkowski com P1. E esse aqui de fora, a gente vai associar ele com um P3. Certo? E aqui a gente vai associar as nossas soluções da equação de Dirac, né? Negativo, que a gente vai entender como antipartícula, eu vou falar disso depois, nesse sentido. Então aqui vai estar entrando um momento, né, P2, e vai estar saindo aqui no momento P4. Certo? Os vértices de interação. E esse espalhamento, né, do ponto de vista da teoria quântica de campos, ele troca um fóton virtual aqui, que vai ter um momento transferido nesse espalhamento, que a gente vai chamar aqui de Q. Certo? Então, o que a gente precisa agora é dar uma expressão matemática para esse objeto. Esse objeto aqui vai definir para a gente o que a gente chama de amplitude de probabilidade, né, que é o I vezes esse I. E a gente precisa, né, escrever em termos de objetos fundamentais que a gente conhece, né, soluções da equação de Dirac, o fator de vértice, né, a gente precisa de uma expressão matemática para esse cara aqui. E quem vai fazer isso para a gente? Quem vai fazer isso para a gente são as famosas regras de Feynman. Né? Então, a gente vai ter que usar essas regras de Feynman para escrever esse nosso objeto. A gente vai precisar de poucas regras de Feynman, então não vou colocar todas associadas a essa teoria, vou colocar só o que a gente precisa. Né? Eu esqueci de avisar também que eu deixei um material pronto, né, como uma espécie de estudo dirigido, né, para aqueles que acham que está muito rápido e tudo mais. Né? Lá está tudo muito bem detalhado, né? Tem uma série de passos intermediários que eu vou obter aqui, mas lá eu deixo detalhado uma forma de exercício para que vocês possam reproduzir todos os cálculos de forma autoconsistente, sem precisar consultar nenhuma outra referência e tudo mais. Sou capaz de reproduzir todos os cálculos aqui, passo a passo. Então, vamos começar o seguinte, a gente vai precisar de quem é esse cara, esse cara, esse cara,
Aqui vai ficar como uma definição. Você tem como deduzir isso tudo, né? A primeira coisa que a gente vai precisar aqui, né, é de uma regra de Feynman associada com essas pernas externas fermiônicas, né? Então, uma das primeiras regras de Feynman que a gente vai pôr aqui é a seguinte, né? Quando a gente tiver um objeto desse, que é à esquerda do vértice, né, à esquerda desse pontinho, a gente vai associar com uma solução de energia positiva da equação de Dirac, ou seja, já ser o Φ. Né? A gente vai pôr esse objeto aqui. A solução no espaço dos momentos, né, desse setor cinético aqui com o momento P. Isso aqui é um Φ. Né? Se agora a gente tiver um objeto, né, deixa eu só aqui, isso é importante, senão a gente se perde depois. Um objeto desse sentido aqui, à esquerda do vértice, mas com a setinha apontando ao contrário do vértice, a gente vai associar uma solução de energia negativa da equação de Dirac, que a gente interpreta como uma antipartícula. E a gente vai nomear isso aqui como um V de Coulomb. Certo? Dando continuidade, agora a gente vai passar para os estados out, os estados assintóticos depois que o espalhamento aconteceu. Então, a gente vai estar preocupado com as coisas que vão estar do lado direito do vértice agora. Então, se eu tiver uma setinha apontando para o lado de cá, nesse sentido aqui no desenho, eu vou associar de novo com uma solução de energia positiva da equação de Dirac, mas como é um estado assintótico de saída, né, eu vou associá-la com um barrado de Dirac, um conjugado de Dirac. Já vai ficar claro o que é isso aqui depois também. Mas é uma solução que você pode obter a partir dessa aqui, fazendo uma espécie de conjugação, né? A gente vai entender depois. E aí a gente tem os estados assintóticos, né, para antipartículas também. Vão ser esses aqui, certinho, apontando para cá. Então esse aqui é um V barrado de P. Então com isso a gente já consegue ter expressões matemáticas, né, para as pernas externas. Aqui no meio a gente precisa do que a gente chama de propagador. Esse propagador, né, ele guarda informação de uma partícula sendo criada num ponto A e sendo destruída num ponto B. Então aqui está sendo criado um fóton, se propaga carregando um momento, né, desse ponto aqui para esse ponto aqui. E esse fóton comunica a informação da interação eletromagnética nesse processo de espalhamento. Então, quem carrega essa informação desse fóton, os atributos desse fóton, é o propagador. Então a gente vai precisar do propagador do fóton também. Nesse caso, um fóton massivo. E como é que a gente faz isso, né? Aqui, né, a gente vai precisar escrever essa lagrangiana, né, no contexto de uma ação, na verdade, né, no espaço dos momentos, né? E aí eu deixo as prescrições aqui também, vou anotar aqui rapidinho, só ver se eu estou adotando isso. A prescrição do espaço dos momentos, no campo do fóton, que eu tenho adotado, é essa aqui. Só esqueci de avisar que eu estou adotando aqui para facilitar, né, a nossa vida, para não carregar potenciais erros ali. E aí eu vou me preocupar só com o setor cinético, né, dos fótons. Né? O que eu quero dizer com o setor cinético? Né? O setor que tem dois campos do fóton aqui no lagrangiano. Então aqui vai ter dois fótons, aqui vai ter dois fótons. Eu substituo aquela fórmula, abro isso aqui, né? Eu sei que isso aqui é dado por isso aqui é o quadrado disso, tudo mais, né? Está tudo em detalhes aqui. E substituo isso aqui, né? O que eu vou ganhar é uma expressão para o setor cinético que vai ficar, né, no espaço das configurações. Fica assim, né? Se eu substituir, integrar por partes e tudo mais, eu vou poder descrever o setor cinético dos fótons assim. O lagrangiano só do amigo, ainda no espaço das configurações, eu vou poder colocar isso.
del mi. Então, setor quadrático no campo dos focos, né? Campo, operador campo, substituo isso aqui, né? Faço a integral x, a geral madeira, tudo mais, né? E aí no final do dia, né, no espaço dos momentos, né, se a gente faz a operação e tudo mais, a gente pode associar que esses operadores aqui vão estar no espaço dos momentos, então basicamente isso aqui vai ficar nesse sentido. E aí o propagador vem da inversa desse objeto aqui, certo? E aí a gente pode associar a expressão dele aqui. A gente põe aqui. A expressão dele com esse desenho aqui, né? Outra regra a gente faz. Eu vou simbolizar esse desenho simplesmente por um delta mini, com objeto a 2 i de t. E ele vai ser a inversa desse operador vezes i, que vai definir quem é o meu propagador. Então, em vez desse setor quadrado, multiplico por i vai dar o meu propagador. Só para não ficar claro. Então, vai ser P2. Mi, grande aqui, menos PI, dividido por N. Então, com essa expressão eu já consigo, né? Só substituir Q e lá, eu consigo escrever essa linha aqui. Agora eu preciso, né, dos fatores de vértices, né? Que vai caracterizar que o tipo de interação que eu estou usando é uma interação eletromagnética. Então, eu preciso desses pontinhos aqui, né? O fator de vértice é esse cara. Então, uma outra regra de Feynman é a seguinte: para obter o fator de vértice, né, a gente pode calcular a seguinte quantidade. Então, eu pego o setor de interação, que é esse cara aqui. Vou chamar isso aqui. Então, o nível de uma ação, isso aqui vai definir uma ação de interação. Nível de ação, eu calculo essa derivada funcional. Vai ser uma derivada terceira, no espírito derivada funcional. Eu calculo aqui U barrado caminho, U derivada também em relação a U de K, e uma derivada em relação, tudo no espaço dos momentos, sempre. As nossas regras de Feynman são todas no espaço dos momentos. Isso aqui corresponde àquele desenho ali. Sempre que tiver uma perna de foco ligada com um vértice e dois ferros, né, eu vou ter que associar essa expressão menos I é gama mi. Onde as matrizes gama de Dirac, elas são o seguinte: é uma matriz gama zero para componente toral, e uma matriz gama I para os componentes espaciais. A gama zero, existem várias representações para a matriz gama de Dirac, mas a gama zero é uma matriz diagonal em blocos, onde a diagonal aqui, a primeira diagonal é matriz de identidade 2 por 2, a segunda aqui é menos, a matriz de identidade é 2 por 2, e a parte espacial ela é totalmente, né, definida levando em consideração as matrizes sigma de Pauli, onde o I vai de 1, 2 e 3, então são as três matrizes de Pauli, uma para cada índice I.
esses ingredientes aqui, eu consigo especificar inteiramente quem é a minha amplitude de probabilidade. Só uma pergunta. Desculpa, porque eu sempre me confundo. O diagrama de Feynman que você está mostrando ali é uma interação de uma partícula com uma antipartícula? Não, aqui é isso. Tem uma parte da esquerda para a direita, né? Isso. Então é antipartícula, partícula. Aqui é partícula, sai partícula. Isso. Antipartícula, sai antipartícula. Só para eu ter certeza, porque eu sempre me confundo com esse diagrama. Se esse é um processo de espalhamento, se eu desenhasse ele tombar e aqui entrasse partícula e saísse antipartícula, é um processo que eles chamam de aniquilação. Então a partícula encontra uma antipartícula, ela se aniquila, emite um fóton, e esse fóton depois, no estado citótico, ele também se converte numa partícula antipartícula fermiona. Obrigado. Então, vamos lá. Então, o que a gente tem que fazer é como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Então, eu tenho que substituir cada um daqueles tijolinhos aqui para escrever a expressão matemática desse objeto. Então, vamos fazer aqui. Eu vou apagar aqui, que eu acho que dá para escrever aqui. Para aproveitar aqui, vamos ver assim. Então, esse aqui vai ser a nossa amplitude de probabilidade. E a expressão matemática associada a isso aqui, né, se a gente substituir ele cuidadosamente, e aí eu cancelo, aqui eu já vou cancelar os fatores, que vai ter um i de cá, um i de lá, que vem do propagador do fóton e tudo mais, então vai ter sem o i aqui, só para vocês entenderem aqui a magia da tudo. Então, se eu faço tudo isso e cancelo o i que vai ter de cá e o i da onde eu vou ter, está escrevendo aqui agora, o que eu obtenho é o seguinte, então menos EA, já vou explicar esses índices A's também, B, que são as cargas elétricas do férmio e do antiférmio, né? Eu vou associar o férmio com uma partícula que carrega um label A, certo? Então a partícula, o nosso férmio, ele vai ser rotulado, os atributos ele vai ser rotulado por esse índice A, então a carga dele é A, e a carga do antiférmio vai ser uma carga EB. Essa notação aqui vai fazer sentido já, porque vão vir uma proliferação de matrizes gamas, de spins, né? Eu vou precisar rotular de qual spin que eu estou falando, se é da partícula A, se é da partícula B, e também isso vai ser refletido nas cargas. Então eu vou usar esses índices A e B. Sempre que tiver um índice A, são atributos, né? Coisas associadas à partícula, que é o férmio. Sempre que tiver um índice B, coisas que é a partícula associada ao antiférmio. Aqui tem um fator aqui de Q2 menos M2, que vem para o fator massivo no angido aqui. Certo? E aqui vai vir um barrado P3, gama I, um barrado P1. Certo? Agora vem o propagador do fóton, que é aqui sigma e. Opa, aqui já estou falando a expressão completa. Então aqui vai ser um eta mini menos QI sobre M2, fecha parênteses, isso tudo vezes B barrado P4 gama I B de P2. Certo? Então, essa é a nossa amplitude. E com esse objeto aqui, a gente vai poder calcular nosso potencial interpartícula. Mas o potencial, né, é uma coisa que faz sentido, né, somente num limite não relativístico, num regime clássico. Não faz sentido falar de potencial no regime relativístico. Então, o que a gente vai ter que fazer agora é calcular os limites, né, não relativísticos, né, dos estados assintóticos
desse processo? Porque a gente quer falar dessa amplitude de probabilidade no limite não relativístico para poder ter um potencial bem definido. Então a gente vai ter que resolver a equação de Dirac, achar quem são esses U barrados, U's, V's barrados e tudo mais, e calcular o nosso limite não relativístico para substituir explicitamente essas soluções aqui no lugar desses estados assintôticos. Então é isso que a gente vai ter que fazer agora. Não preciso, né, me preocupar com o limite relativístico desse fórmula virtual, mas para os estados assintóticos, que é o que a gente entende, a gente vai precisar aí, desse limite não relativo. Então a gente vai ter que resolver explicitamente a equação de Dirac. Então vou apagar aqui para a gente poder ir para esse programa. Só um instantinho. Se eu calculo, né, pelo princípio variacional, quem é a equação de Dirac nesse processo aqui, né, isso está aqui no nosso estudo dirigido, eu consigo mostrar que a equação de Dirac é simplesmente I, gama mi, del mi, menos a massa do Fermi, psi, igual a zero. Porque um psi de x está no espaço das configurações. E eu estou fazendo tudo no espaço dos momentos. Então eu tenho que fazer a transformada de Fourier dessa equação aqui. Né? Então, ou seja, eu tenho que propor, no fundo, uma solução de ondas planas para a equação de Dirac. Então, para ser um pouco mais formal, a gente espere que a transformada de Fourier, aqui eu vou estar pensando numa solução de energia positiva. Então eu vou pensar o seguinte: derivado de 4x sobre 2π, certo? De um U de P, que é esse U que está aqui, né? E aqui uma exponencial de menos I, Pmi, x. Então, se eu substituir isso aqui, calculo as derivadas e tudo mais, eu consigo mostrar que a minha equação de Dirac no espaço dos momentos, ela é simplesmente isso aqui. Certo? E resolver essa equação é relativamente simples. Por quê? Essa é uma equação matricial, né, de matrizes 4x4. Então, quem que é essas matrizes? Eu tinha escrito ali no cálculo. Né? Então, vamos só recapitular aqui. Gama zero é o I2 menos I2. E o gama I, ele é o menos sigma I, certo? Então, como eu disse, né, aqui tem uma soma, eu posso abrir essa soma, né? Calcular o produto escalar que vai ter das matrizes gama, com os momentos, né, e tudo mais. Então, isso aqui vai poder ser escrito da seguinte forma. Né? A gente abre aqui, isso aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar A, quem é o momento, né? Vamos escrever aqui o Pmi. O Pmi, ele é, a primeira componente dele é a energia, né? A componente P0. E as componentes espaciais dele, né? O momento linear da partícula, certo? Então, eu vou substituir todos esses ingredientes aqui. Então, se eu uso lá a soma de Einstein, eu vou ter aqui que a energia vai estar multiplicando a matriz gama zero, certo? Aqui eu vou aparecer um produto escalar desse tipo P, escalar sigma, onde as matrizes, né, de Pauli, né? E tem um último termo, que é associado aqui com uma matriz de identidade implícita, né? Que é a massa do Fermi
vezes uma matriz de identidade 4 por 4. Então, aqui é uma matriz de 2, aqui é uma matriz de 2, 0, 0. Isso tudo aqui vezes o nosso curso de P igual a 0. Estou tentando ver essa equação. Então, eu vou propor uma solução. Vocês veem que essas matrizes, né, elas são sempre diagonais em bloco. Então, eu vou propor uma solução em que esse spinor aqui, que é de 4 componentes, né, ele vai poder ser escrito de uma forma conveniente, que é a seguinte. Em cima ele vai ter um spinor psi de 2 componentes, um spinor de Pauli, que estão acostumados lá na mecânica quântica, e embaixo ele vai ter um spinor Ki, certo? 2 componentes, 4 componentes, e eu posso colocar aqui. E vou substituir na equação de Dirac. Aí, se vocês substituem na equação de Dirac, né, vocês vão achar uma equação fechadinha, bonitinha, que é a seguinte. Deixa eu pegar aqui para uma pouquinho. Vocês vão ganhar um par de equações, né, acopladas, que vão estar nesse sentido. A primeira dessas equações vai ser si, certo? Menos P escalar sigma Ki menos a massa do ferro si, isso igual a 0. Beleza? Aqui embaixo, tem o Ki menos P escalar sigma Ki mais a massa do ferro Ki igual a 0. Então, eu chamo essa equação aqui de 1, essa equação aqui de 2. Então, se eu tenho duas equações e duas incógnitas, onde as duas incógnitas são os spinores, eu tenho uma solução para pelo menos uma dessas incógnitas. Para fazer isso, eu tenho que substituir, né, aqui o Ki, o psi em função do Ki, né? Se eu faço isso, na verdade é o Ki em função do psi, né? Se eu faço isso, eu vou poder escrever P escalar sigma. Isso aqui é mais a massa do ferro. Então eu posso, né, pegar essa solução aqui da equação 2 e levar aqui para cima. E tudo que eu tenho é um spinor, solução da equação de Dirac, que é o psi, aqui P escalar sigma é mais MF, certo? E como eu disse, né, a gente vai para o diferencial de repouso, aqui fica, né, as soluções lá dos spinors de Pauli, são estados de spin, esses spins, né? Então são autovetores das matrizes de Pauli. Então, eu posso associar um psi mais, ou seja, esse psi mais é só uma solução para mim de spin up, spin para cima. 0. E eu vou ter um psi menos, que é uma solução de spin down. 0. Então, posso pôr até esses atributos aqui. Opa, vou pôr um S aqui. Se o S for sinal de mais, eu tenho spin up. Se o S for sinal de menos, eu tenho um spin down. Então, essa é a solução da equação de Dirac, que a gente tem que calcular o limite não relativístico e substituir aqui. Só uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui, como sempre lá em mecânica quântica, o que a gente faz, a gente tem que levar aqui em consideração o fator de normalização. Como é que a gente fixa esse fator de normalização? Né? Muito fácil. Deixa eu só apagar aqui.
esse fator de normalização para os espinores, ele vem da condição que é o seguinte: tem essa quantidade aqui, né, que é o barrado. O que é isso? O barrado, né, ele é definido assim, o barrado de qualquer coisa, uma matriz, um vetor, qualquer coisa que você quer pegar um barrado, então vamos chamar esse objeto geral de N. Né? O N barrado é o seguinte: você pega o objeto, calcula o Dagger dele e multiplica pela matriz gama zero. Certo? Por que isso é assim? Porque se eu usasse só o conceito de Dagger na equação de Dirac, do jeito que ela está aqui, só com o Dagger dele ser o barrado, eu não consigo um setor de Dirac que ele seja covariante de Lorentz. E eu quero uma coisa que seja covariante de Lorentz. Então o Dirac teve que estender a noção de complexo conjugado, né, de um Dagger, né, com essa matriz gama zero. Assim ele conseguiu garantir a covariância de Lorentz da equação dele, né, tração e tudo mais. Então, quando a gente está falando aí dos ferros, do ciclo de Dirac, a gente tem que ter isso em mente. Então, quem é que a gente precisa, né? A gente precisa garantir a condição de normalização. Então, a condição de normalização, ela é garantida assim. Você pega aqui um S, T, um S, T, e isso é um 2E, né? Dentro. Opa, aqui é um S, onde isso aqui é uma delta de crônica. Então, para spin diferente, isso aqui dá zero, para spin igual, isso aqui dá 1. E essa é a condição de normalização, onde essa aqui é a energia da partícula. Né? Com fé e de respeito, dado para mostrar uma situação no espaço dos momentos térmicos, a energia do térmico vai ser a nossa relação de dispersão relativista. Certo? Então a gente tem essas condições aqui. Isso aqui também vai servir para as soluções de energia negativa da equação de Dirac. Se vocês olharem as notas, né, vocês vão perceber que quando eu estava resolvendo as soluções de energias positivas, que são esses U's, eu adotei uma prescrição, né, que era essa aqui. X na transformada de Fourier. Se eu mudo lá de U para um V de P e esse sinalzinho para mais, o que eu estou calculando agora são soluções de energia negativas da equação de Dirac, que são previstos, né? E eu faço todo esse maquinário de novo, eu vou conseguir mostrar, né, que as soluções de energia negativas são algo nesse sentido também, que são V de P. Só que aqui existe uma inversão, né? Aqui vai ficar o P escalar sigma aqui em cima, mais ME. Aqui vai ficar o Q, certo? Vai ficar o Q. E elas respeitam, né, a mesma condição de normalização. Então, V barrado de S e V de S e também tem que dar isso aqui, certo? Com a energia, né? Agora o módulo da energia, né? Isso aqui é o módulo da energia, certo? E vai estar aparecendo ali. Então a gente tem todas as nossas soluções de equação de Dirac. Então a gente agora precisa trabalhar essas equações no limite não relativístico. A gente então tem que começar aqui, pela energia. O que é a energia no limite não relativístico? Então, a nossa energia, eu vou poder escrever ela assim. Vou tirar aqui uma massa. Ela está 1 mais P2 sobre a massa do ferro luz. E eu tenho que expandir isso aqui em série de Taylor, onde a minha definição, né, de limite não relativístico, né, é uma expansão em série de Taylor de P2 sobre M2 até a segunda ordem, né, de P2, ou seja, eu paro
P2 sobre M2, né, uma expansão de série de Taylor. Então, a energia não relativística, ela vai ser certo? Então aqui, a energia de repouso, se tivesse o C, o H cortado e tudo mais, aqui seria um MC2, né? E aqui uma porção de energia cinética. Então essa vai ser a minha expressão para a energia não relativista. E aí eu tenho que levar essa informação tanto para o V quanto para o U, né? E aqui embaixo vocês reparem, né, que eu vou ter nos dois espinores, né? Nos dois espinores eu tenho uma expressão que é 1 sobre E mais N. Certo? N, os denominadores. Então, lá dentro, eu vou ter, nos dois espinores, eu vou ter algo nesse sentido. E mais NF. Só que em cima, eu tenho sigma escalar P. Então, eu já tenho uma ordem no momento sobre a massa aqui em cima. Então, se eu substituo isso aqui, aqui, vai ficar sigma, escala P, 2E, né, mais P2 sobre 2E. E agora eu tenho que expandir aqui até em segunda ordem inteira. Certo? Então, se eu faço isso, eu vou pegar aqui, né, os resultados para a gente ganhar tempo, porque a conta é longa. Limite não relativístico. Só um instantinho. Certo. Passando isso aqui. Produção de novo. A gente vai fazer depois. Aqui limite não relativístico. Então, se a gente pega esse resultado aqui, a gente vai poder mostrar que vai gerar termos aqui, se eu fazer a expansão em série de Taylor, os termos em momentos eles vão estar em terceira ordem no momento dividido por massa. Então, o termo dominante aqui vai ser 1 sobre 2mf. Então, se eu expando em série de Taylor, isso aqui vai dar termos da seguinte ordem. Os termos relevantes que vão sobrar aqui, né? Presta atenção. Mais e aí, a gente tem que usar agora essas equações aqui para fixar as constantes de normalização de energia negativa e energia positiva. Se a gente faz isso, a gente vai perceber que a gente acha constantes de normalização que são iguais para as duas soluções e elas vão depender da energia. Ela vai ser uma raiz quadrada, né, de E mais M. Certo? Então a gente tem que o limite não relativístico também expandir esse fator. Só que no limite não relativístico, a ideia de covariância de Lorentz, ela já não precisa mais ser levada em consideração. Então, a gente vai ter que resgatar com o nosso limite não relativístico a nossa antiga intuição de como normalizar um estado quântico, que é, por exemplo, com a energia positiva, o barrado do 1, certo? E para fazer isso, né, a gente vai ter que associar que a nossa constante de normalização no limite não relativístico, ela vai poder ser obtida, né, a partir da nossa constante de normalização relativística, né, numa expansão em série de Taylor,
do seguinte fator. A gente tem que descontar uma raiz quadrada do nosso fator de normalização. E aí, se eu faço isso, expando também tudo, né, essa expressão com essa, né, levando em consideração que a energia é dada por isso aqui, segunda ordem do momento, eu vou conseguir mostrar que isso aqui vai dar 1 menos P2 sobre 8 N. Então, essa é a minha solução. E aí, o UDP não relativístico, ele vai ser dado por e o espinor, ele vai ser que o que em si, né, continuar sendo isso, são os espinores de Pareto, né, os spins e tudo mais, e relatividade, e aqui vai ser apenas um P escalar sigma, si, sobre 2. Certo? E é isso que eu tenho que levar para a minha amplitude de probabilidade agora. Mesma coisa para o V. O V, no limite não relativístico, vai ser não relativístico. Se eu for P escalar sigma em cima e embaixo vai ser só um pouquinho. Então, isso aqui que eu tenho que levar lá para mim de probabilidade. Então, vocês vão lembrar, né, que a nossa amplitude de probabilidade ela tinha termos muito interessantes, que é o seguinte: ela tinha termos do tipo U barrado de momento, gama mi, U. Ela tinha termos assim: U barrado de momento genérico PI, gama mi, U de P. Certo? E ela também tinha termos, né, de V barrado, P, linha, gama mi, V de P. Então, no limite não relativístico, eu ponho aqui um NR e levo em consideração isso aqui. Já seria o suficiente. Só que se vocês fizerem essa substituição direta, vocês vão ter que fazer uma proliferação de produto de matrizes sigma que pode potencializar a chance de erro. Então a gente lança uma agora de uma coisa muito interessante chamada de decomposição de Gordon. A decomposição de Gordon, ela vai pegar esses fatores aqui de corrente no espaço do momento, né, e vai escrever em termos do que a gente chama de fatores de forma. Eu aprendi isso numa aula do Léo. É o que me ensinou decomposições de Gordon. E aí, a gente vai usar essa decomposição de Gordon para reescrever essa expressão aqui em termos de termos mais simples, né? E daí a gente vai substituir isso aqui nessa expressão mais simples e levar tudo para a nossa expressão da amplitude de probabilidade. Então, como é que a gente vai fazer a nossa decomposição de Gordon? A nossa decomposição de Gordon, ela vai precisar da nossa equação de Dirac e do barrado da nossa equação de Dirac, que no espaço dos momentos, só que eu vou associar o barrado com o QI. Certo? Vamos usar dessas duas equações aqui. 1 e 2. Então, no primeiro momento, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar a equação 1
vou multiplicar a esquerda dela pela solução da 2. E um gama mi. Vou fazer o seguinte. 1 barrado de P' gama mi vezes a matriz 1. Certo? E vou pegar também a solução da 2. A equação 2, e multiplicar ela direita pela solução da 1. Certo? Agora deixa eu só um negócio aqui para ver decomposição. Olha que sinal verde. E aí, o que eu tenho que fazer é somar esses dois resultados. E a soma dos dois vai dar zero também, porque eu estou multiplicando uma coisa que dá zero, mais a multiplicação de outra coisa que dá zero, a soma das duas continua dando zero. Então, vamos lá. A primeira aqui, é rapidinho essa conta, a primeira aqui vai dar 1 barrado de P' gama mi, PI, U de P. Certo? Agora o termo de massa, tá menos MF, 1 barrado de P', gama mi, U de P. Certo? O próximo é o termo da segunda. Então, vou pegar 1 barrado de P', gama mi, P', I, U de P. E o termo de massa, que é igual a isso. MF, 1 barrado, P', gama mi, U de P. Isso tudo dando igual a zero. Então, repara que aqui eu já ganhei o termo de corrente que aparece aqui, só que está com índice mi. Então, vou ficar aqui menos 2 MF, 1 barrado de P', gama mi, U de P. Certo? Agora eu tenho que trabalhar melhor esses caras aqui. Tem que somar eles aqui. Então vamos trabalhar eles aqui do lado de cá, porque a gente vai ter que usar um pouco, né, da álgebra das matrizes gama. E as matrizes gama, elas satisfazem uma álgebra de anticomutadores, chamada de álgebra de Clifford. Essa álgebra de Clifford ela é definida assim. O anticomutador gama mi, o que eu quero dizer com isso? Gama mi, mais, aí troca os itens, o anticomputador, ele dá 2 vezes a métrica, né, do espaço de hipótese. O que é a métrica? A métrica é uma matriz diagonal, né, 4x4, onde a primeira componente é 1 e as outras são menos 1. E o resto é tudo zero. Certo? E eu vou precisar também do computador dessas matrizes. O computador dessas matrizes, ele pode ser definido a partir dos geradores do grupo de Lorentz na representação fermiônica, representação, né, de spin meio, certo? Representação de 2 dimensões. E lá, eles definem isso da seguinte forma: é 1 sobre 2 e um objeto chamado sigma mini, onde esse sigma mini, né, é apenas o nosso I sobre 2, né, computador de gama mi. Certo? Então, eu vou
que ele é só um comutador. Então vou trabalhar direto com essa aqui. O comutador, para a gente, vai ser 2i sigma, onde isso aqui é bem conhecido. A gente pode conhecer isso explicitamente. Substitui aqui nas matrizes gama alguns computadores, né? Mas curiosamente isso aparece como os geradores também lá do grupo de log. Certo? Então, isso aqui é um computador, isso aqui é um anticomputador. Eu vou somar isso com isso. Então, aqui no computador vai ser um sinal de menos, vai matar esse segundo termo, vai ficar 2 vezes o primeiro. Vai ser 2 vezes gama i, né? E do lado direito vai dar 2 vezes eta mini menos 2i sigma mini. Os dois vão tudo embora. O que fica pra gente é apenas esse objeto bonitinho. E esse objeto bonitinho é o que eu vou usar para reescrever esses dois termos que sobraram aqui. Certo? Esse cara aqui é simétrico. O que eu quero dizer? Se eu trocar mi por mi, não muda nada. Ou seja, isso aqui é o mesmo que escrevi eta mi. E esse cara aqui, que ele é definido em termos de um computador, ele é antissimétrico. Então, se eu trocar os índices mi por mi, né, esse aqui vai ficar 2i sigma mi. Certo? Então, antissimétrico, simétrico. Vai ficar lá. Então, o termo de métrica é simétrico. E ele vai aparecer no mesmo termo, então, aqui e aqui. Então, já vou escrever esses caras aqui. Então vai ficar 2 vezes eta mi, u barrado de pi. E aí eu vou ter um termo de pi, mais um termo de pi mi, u de pi. Então dei conta da parte simétrica. Agora tem a parte antissimétrica. A parte antissimétrica é o seguinte. Ela vai poder ser escrita da seguinte forma. E agora, a métrica pode sair daqui porque ela não tem matriz, é só uma identidade, então ela pode sair dos espinores. Esse cara aqui não pode sair dos espinores porque ele tem uma matriz 4x4, definida em termos de matrizes gama, então ele tem que ficar aprisionado entre os espinores. Mas os momentos também podem sair. Então vai ficar aqui o seguinte. Tem um i lá, né? Menos i lá. Então vai ficar um barrado de pelinha. E aí eu vou abrir aqui, né? Vai ficar o primeiro, vai ficar sigma mi mais sigma mi pelinha mi. Tudo de p. Certo? Então, como eu disse, esse objeto aqui é antissimétrico, eu posso trocar os índices desse cara aqui, ó, ou desse aqui, qualquer que seja. Vou escolher trocar do primeiro, com o primeiro. E se eu faço isso, aqui eu tenho um sinal de menos. Certo? Então, essa expressão inteira no final do dia vai poder ser escrita de uma forma muito conveniente. Quantas horas? 2,5. O barrado, obrigado. O barrado de pelinha, gama i, u de p, vai ser 1 sobre 2ml. Aqui eu vou ter um objeto que é o u de p. Vou fazer aqui o seguinte. Vai ter o primeiro termo, que é a soma dos momentos. E aqui, né, se eu tenho a métrica contraída com esses objetos, né, eu subo o índice, né, então vai ficar
2 vezes P' mais P índice I, certo? Eu subi os índices, esse índice está aqui, está aqui. E no outro caso, vai aparecer aqui menos I e a diferença dos momentos. P' I menos P'. Isso tudo contraído com sigma mini. Certo? E no final do dia, isso tudo está aqui. Então essa é a minha expressão para ver a composição de Born. Essa expressãozinha facilita muito a nossa vida na hora da gente calcular lá nosso limite não relativístico para nossa amplitude de probabilidade. Essa expressão tem muitas coisas interessantes, tem as aulas do Léo. Eu vou deixar os links lá no material do curso também, que vocês possam assistir. Mas um dos termos muito interessantes é um comentário que o Lael fez, né, que o Dirac, com a equação dele, ele previa o termo de Pauli. Então, se vocês pegarem as soluções no limite não relativístico e substituírem na decomposição de Born, nesse segundo termo aqui, vocês vão chegar exatamente no termo de Pauli, que é o termo de G, com G igual a 2, magneton de Born, vocês vão chegar nesse termo aqui bonitinho. E o Léo mostra isso explicitamente, e também tem nas notas como mostrar isso aqui explicitamente, vocês podem ver lá com mais calma, não vai dar tempo de ver. Mas esse termo aqui ele vai estar associado com o momento de fogo, né? Isso aqui quando você acoplar minimamente, né? Lá tem todo o ferramental de como acoplar esse conforto, né? Tudo mais, vai chegar nesse termo aqui bonitinho. Então, pronto. Então o que a gente tem que fazer é o seguinte, vamos retomar a nossa expressão da amplitude de probabilidade, né? E eu vou dizer para vocês como explicitamente agora calcular de fato o potencial interpartícula. Então o potencial interpartícula, existe várias referências que motivam a equação que eu vou escrever aqui agora, mas o potencial interpartícula, ele é definido por uma aproximação que chama primeira aproximação de Born. Essa primeira aproximação de Born, ela dá ela vai ser uma transformada de Fourier inversa, né? Agora no espaço de momento para o espaço de configurações da nossa amplitude de probabilidade do limite não relativista, que vai dar uma expressão muito interessante para a gente. Então, o nosso potencial interpartícula, né? Esse é um potencial X, aparelho vai depender das posições, todo o potencial que vocês já estão acostumados, ele vai ser uma transformada de Fourier inversa, né? Com esse sinal de menos aqui. D3. Q sobre 2π ao cubo da nossa amplitude de probabilidade, que a gente fez lá atrás, limite não relativístico, né? Isso aqui. X. Já vou dizer para vocês algumas coisas interessantes. Então, para calcular esse potencial, a gente vai ter que fazer duas coisas. A primeira dessas coisas é definir um referencial muito interessante para a gente, que é o referencial do centro de massa. Esse potencial ele vai ser calculado no referencial do centro de massa. A gente tem que escrever a nossa amplitude de probabilidade relativística no referencial do centro de massa. O que é o referencial do centro de massa? Já vou dar a definição aqui para vocês. E é muito simples, porque ele vai tornar a nossa vida muito mais fácil, né? Deixa eu só encontrar aqui. Aqui. Esse limite não relativístico está aqui. Então, tem um exercício que eu mostro para vocês que esse termo aqui
aqui nas notas, vocês podem mostrar isso explicitamente, vamos lá, que esse terminho aqui, P' menos P, ou seja, o momento final menos inicial, ele vai ser aquele momento Q do fóton, que é o momento transferido na interação pelo fóton. Então, isso aqui vai ser o nosso terminho, certo? Esse outro cara aqui, a gente pode associar ele com uma outra quantidade que é a média dos momentos. Então, vai ser um P maiúsculo, que eu quero dizer com P maiúsculo, eu vou com um tracinho embaixo, porque eu não sei fazer um P maiúsculo. Ele vai ser P' mais o P sobre 2. E a definição desse Q, né? E o Q vai ser, obviamente, o Q', a definição desses dois momentos, né? A média dos momentos e o momento transferido pelo fóton, a gente vai usar isso também para escrever as nossas definições do referencial do centro de massa. Então, é o seguinte. Aqui, então, se eu substituir isso aqui, né? Vai ficar aqui, 2, aqui vai ficar só o P. Né? Esse termo aqui vai ficar o P mais. Certo? Então, no referencial do centro de massa, né? A gente tem uma coisa muito interessante, né? Que os trimomentos, né, os momentos lineares das partículas iniciais, a soma deles, né, é igual a zero. Então, a soma das partículas, elas no referencial do centro de massa, elas estão no meio, né? E os momentos de K e de K, eles se encontram e se cancelam, né, no centro de massa. Então, isso aqui vai ser igual a zero. A mesma coisa é para os momentos finais. Elas espalham e no referencial do centro de massa, elas saem com os momentos contrários. Então, vai ser P3. E tem a conservação de energia, né? E se a gente acredita que a massa também é conservada, tem uma série de exercícios que eu propus aqui para vocês, vocês vão poder mostrar duas coisas muito interessantes. Então, se vocês usam isso, vocês podem mostrar que o produto escalar P maiúsculo Q, o que eu quero dizer com isso? P maiúsculo I, Q, é igual a zero. Outra coisa que vocês vão poder mostrar também é que a componente Q0 é igual a zero. O que isso aqui quer dizer? É diferente, né? Se você impõe a conservação da massa, você mostra que a energia cinética individual das partículas está sendo conservada. Então, essa é a condição aqui. Vai traduzir isso para a gente também. Certo? E aí a gente pode escrever os outros momentos, né, em termos dessas quantidades também. Vamos lá, um exercíciozinho para vocês poderem mostrar isso aqui. Então a gente vai poder mostrar que o P1 ele é igual ao menos o P2 e ele pode ser escrito em termos do P maiúsculo, os dois, né, menos Q sobre 2. Tem isso aqui também. E aí uma outra coisa que vai ser que o momento P3, ele vai poder ser escrito, né, como menos o P4, isso tudo aqui vai ser P Q sobre 2. Certo? Então, esse maquinário do referencial do centro de massa que a gente vai precisar para fazer aquilo ali, porque a gente simplifica as nossas contas. Certo? Então, eu vou retomar aqui a nossa expressão
potenciais da partícula. Então, isso aqui vai ser calculado no integral do centro de massa, certo? Então, eu vou só retomar aqui que vai ser isso aqui, para a gente não se esquecer. Então, a amplitude do limite não relativístico vai ser o menos A, B, B2, menos M2, o barrado do limite não relativístico de P3. Com P3 dado por aqui do lado. Gama, Mi. Né? Aqui tem uma solução de spin associado. Né? Spin S1. Você viu que isso era em termos daqueles Cis, né? Que dependia do spin A ou do spin W. Isso vai ser traduzido por um S3. Né? Só para falar. O spin da partícula com o momento P3. Então, aqui vai estar o U com S1, P1 com P1, dado por aqui do lado. E aí tinha um termo aqui de métrica, da Mi, menos QMi sobre N2. Agora vem os termos, né, para de partícula, que são os termos Vs. Né? Ele vai ter um spin S4, não relativístico, com N, aqui vai ter um NR, aqui vai ser um P4, o gama I, vai ser um B, S2, P2, no limite não relativístico também. Né? Beleza. Então, tá aqui, né, a nossa brincadeira. Então, para simplificar, né, eu vou chamar esse termo aqui todo de J A Mi. E esse termo inteiro aqui de J Mi P. Certo? E aí a gente tem as expressões aqui para decomposição de Gordon, para a gente poder simplificar aqui os resultados lá. Beleza? Então, o primeiro termo com a métrica vai dar o seguinte, né? Se eu pego, depois a gente vai voltar tudo, mas esse primeiro termo aqui com a métrica vai dar uma contração do tipo JA e JB Mi. Beleza? E o outro termo aqui, né? Então, esse é um termo 1. Né? E vai ter um termo 2. Esse termo 2 aqui vai ser um J A Mi Q Mi. J Mi B Q Mi. Para a gente ganhar um pouco de tempo aqui, esses termos aqui vocês vão poder mostrar, substituir tudo bonitinho e tudo mais, vão poder mostrar que esse segundo termo aqui vai dar 0. Né? Um passo a passo para mostrar aqui. Termo associado com essa parada aqui, esse cara gera o T1, com esse cara gera o T2. Os termos que vão para esse cara vai dar 0. Então a gente tem que se preocupar só com esse termo. Certo? Então, beleza. Vamos usar a decomposição de Gordon, por exemplo, para escrever o J MIA. E tudo que eu fazer aqui agora, vocês podem mimicar para mostrar que esse cara dá 0. Então, ele vai ser 1 sobre 2 a massa do ferro lá, 1 barrado, né, de S3, limite não relativístico, né, de P vetor mais Q sobre V. Aqui eu esqueci de fazer o quê? Eu estou
P menos Q sobre 2. Então agora ficou fácil. Por que ficou fácil? Porque eu sei calcular essas componentes explicitamente. Né? Para calcular essas componentes explicitamente, eu tomo um J A de 0, né? E um J I de A. Então, eu vou dar dois resultados aqui para vocês, mas está aqui também, vocês vão poder mostrar, que é como é que fica essas componentes aqui. Então, vocês vão poder mostrar o seguinte, que sigma, vocês vão precisar disso aqui, ó, 0 e vocês podem mostrar explicitamente através dos computadores, é 2 vezes uma matriz de Pauli, sigma I, e aqui vai ter uma matriz de 4. E outro termo que vocês vão precisar, então se IJ, ele vai ser um tensor de derivativo sigma A. E aqui vai ter só a identidade 4. Então, se eu tomo aqui a componente sigma 0, eu repito isso tudo aqui. E esse termo entre parênteses fica 2, P0, menos I, QI, sigma I, 0. E também tem esse outro termo aqui. Acontece que esse termo aqui, né, ele vai ser uma média das energias, a gente sabe que isso aqui vai dar, né, através dessa definição, né, o P ele vai ser o P0, então vai ser energia aqui mais energia aqui, 2 vezes a energia dividido por 2, então é energia, P0. E a energia a gente conhece a expressão dela no limite não relativístico, então você sabe colocar isso aqui e aqui. Esse outro termo aqui, quando eu colocar o Mi igual a 0, né, igual está aqui, só resta um termo para eu colocar aqui para o índice Mi, que é um índice espacial. Porque como esse termo aqui, né, sigma mini, ele é antissimétrico, né, ele só tem as componentes, né, sigma 0i e as componentes sigma i j. Ele não tem as componentes da diagonal, né, elas são todas 1. Então, esse cara aqui fica o índice I. E esse cara aqui, né, se eu tenho aqui um vetor, né, que é Q0, que não tem pra gente, né, isso aqui, quando eu vou para o euclidiano, isso é um Q0 menos Q vetor I. Esse cara aqui fica Q vetor I. O outro a gente já conhece aqui, né? Então, tá aqui. Então a gente pode substituir aqui e a gente conhece esse segundo termo também. E a gente conhece as expressões que a gente obteve mais cedo, a gente conhece essa expressão que a gente obteve mais cedo, só pegar aquelas expressões que a gente não relativística e escrever elas em funções desse momento aqui, Q, né, e Q, que a gente conhece isso tudo. O que eu quero dizer é que no final do dia, a componente 0, né, ela vai poder ser escrita de uma forma muito simples, que é essa aqui. Se eu substituo tudo, faço as contas, o que eu obtenho é simplesmente isso aqui, ó, 1 mais P vetor 2 menos Q2 sobre 8NA 2 delta A, já vou dizer que esse delta A, menos I, quantas horas, por favor?
Então vai dar. NB MA. E aqui um produto vetorial, né, que é P, Q, escalar, uma quantidade que eu vou chamar assim. Já vou dizer quem é essas duas coisas. Quem que é o delta? Quando vocês fizerem as contas, né, vocês vão perceber que vai sobrar uma coisa assim. Si, certo? S', S, tá? Sobrar esse cara. Quando vocês substituírem isso aqui explicitamente. Esse cara, todos os caras proporcionais a esse aqui estão aqui, né? Esse cara eu defino como delta A. Certo? E vão sobrar outros caras um pouco mais sutis. Vão ser assim. Esses caras a gente define, aqui temos sigma I. Esses caras a gente define para a partícula A, por exemplo, é esse. Aqui vai ter um 2. Né? Esses caras a gente define só. Esse e A. E eles viram vetores aqui. Então a gente fez para escrever o que aqui usando essa prescrição. Então a gente tem essas duas definições. Que é basicamente um valor esperado de apagar aparecendo aqui. Certo? Então essa é a componente J0. Não se preocupe, aqui está um pouco dada a expressão, mas vocês vão facilmente conseguir reproduzir ela com um pouco de paciência. Tá bom, aqui embaixo aqui, vou fazer a JI aqui. A JI é o mesmo esquema. Eu vou naquela expressão geral para o JI e ponho Mi igual a I. Quando eu faço isso, eu ponho Mi igual a I, o que vai acontecer? Aqui fica um PI, né? E aqui fica um sigma com Mi I. Aqui ficou I, aqui ficou I. Agora é um pouco mais sutil. Por quê? O Ni que está aqui, ele pode assumir dois valores. O Ni igual a zero, aí fica 0I, e o Mi igual a J, aí fica sigma JI. A gente tem esses dois resultados como não triviais. Só que a gente tem que lembrar que a gente está no referencial do centro de massa e o que é zero é igual a zero. Então a gente não tem que se preocupar com o Mi igual a zero, porque ele no referencial do centro de massa é zero, porque tem observação individual das linhas de incidência. Então, está tranquilo. Então só sobra o termo de sigma em J. Então, aqui vai ficar um J, aqui um J, a gente usa esse resultado, substitui tudo aqui, né? E no final do dia, isso aqui são uma série de produtos de matrizes que vocês vão ter que fazer. De matrizes, diagonais em blocos, 4 por 4. São produtos de matrizes triviais mesmo. Né? E vocês vão conseguir reproduzir esses resultados. Então, se vocês fazem isso, vou mostrar que o J, A, I, ele vai poder ser escrito de uma forma interessante. Ele é curtinho. Ele vai ser um PI. Um pouco embaixo. Componente espacial vai ser assim.
vai ser um menos PI, né, sobre MA, delta A, aquele delta que a gente acabou de definir, e menos uma outra quantidade, que é menos I sobre MA, e aqui tem um produto vetorial do Q com a média dos espinos, né? Esse A, componente. É só isso. Isso aqui é o componente zero. E esse aqui é a componente. E com isso, a gente já consegue obter as componentes MB também. Por quê? No referencial do centro de massa, e é aqui que vem a importância do referencial do centro de massa, a gente sabe que os momentos das partículas eles são relacionados. O P1 é menos o P2. E o P3 é menos o P4. As soluções em V são associadas com P2 e P4. As soluções em U com P1 e P3. Então, aqui são as soluções com P1 e P3, se somando e subtraindo. Então, para obter as soluções em P2 e P4, se somando e subtraindo, tudo que eu tenho que fazer é, aonde eu tenho P, eu substituo por menos P. E onde eu tenho Q, eu substituo por menos Q. Então, essa é a mágica do referencial do centro de massa. Ele ajuda a gente a simplificar isso. Então, se eu quero a solução em JB, eu só ponho aqui um sinal de menos. Então, se eu for aqui, ó, o B baixo, a solução de mais fica para o A, a de menos fica para o B. Aqui é a mesma coisa. Só que eu vou Q e menos Q, P e menos Q. E a mesma coisa vai valer aqui. Aqui vai ser invariante, porque é um P quadrado e um Q quadrado, então um número. E aqui também não vai mudar, porque é um Q e um Q. Então, para o JB, 0 fica a mesma coisa. E para as componentes espaciais, para o férmion B, é só trocar um sinal. Então, assim, a gente já pode especificar a única quantidade que sobra na nossa amplitude não relativística, que é essa aqui. Então, para a gente, vai sobrar o quê? Um JMI A, JMI B. Isso aqui é J0 A, J0 B menos o produto escalar de JA com JB. E eu conheço tudo isso. Então, se eu faço esses produtos escalares, né, eu vou ter uma expressão muito grandona, mas muito interessante. Então, eu peço um pouco aí da paciência de vocês só para anotar. Isso tudo aqui vai dar o seguinte. É bem grande mesmo, né? Vai ficar legal. 1 menos 1 sobre 8. E aqui vai ficar 1 sobre NA ao quadrado mais 1 sobre MB ao quadrado, fecha parênteses, Q2. Certo? O próximo termo é o termo P2. Então é P2 ao quadrado dividido por MA vezes MB. E aqui vai aparecer um produto de delta A por delta B. Esse é o primeiro termo. Tem um segundo termo que mistura setores deltas com setores de média de espino. Então esse setor é dado pelo seguinte: menos Q escalar P
fecha parênteses. E aqui vai somar a mesma coisa, trocando o índice A por o índice B. Então vai ser uma soma que troca o índice A com o índice B. E terminou isso aqui. E por fim, vai ter um termo puramente de spin, que é 2, que vai dar aqui SA escalar SB menos que escalar S A vezes que escalar S B. Isso tudo, né, esse número não é do T2, é um número global, dividido por MA MB. Certo? Essa é a expressão. E essa expressão que a gente tem que colocar aqui, né, levando esses fatores. Então, já vou aproveitar aqui o atalho para a gente escrever a nossa amplitude aqui. Certo? Então, a nossa amplitude está quase acabando. A nossa amplitude, né, no limite não relativístico, E menos EA é B, né, sobre Q2, porque o Q0 é 0, mais M2. Isso aqui. E aqui vai ter esses outros resultados. Então, nossa amplitude, então, a gente setada por esse cara aí. Bom? E é esse objeto que a gente tem que levar para cá e fazer a nossa integral de Fourier inversa. E aí a gente já está quase no fim. Então, aqui embaixo era um Q2, né? E esse Q2 era o Q0 menos o Q vetor. Então esse sinal de menos se junta com o sinal de menos que era da massa e sai um sinal de menos global que mata aqui. Então, beleza. Agora, eu vou dar uma tabela de integrais aqui para vocês. São integrais difíceis, que demandam teorema dos resíduos e tudo mais para mostrar. A gente não tem tempo. Mas são as integrais, todos os tipos de integrais que vão aparecer nessa transformada de Fourier inversa, que é uma integral em Q, D para a esquerda, né? Um volume de momento. Então, as integrais são o seguinte: a gente já tem uma integral 1, que ela vai ser dada pelo seguinte: D3Q sobre 2Q ao cubo de Q2 mais M2, né, é AI Q escalar X. Isso aqui vai dar o seguinte: é A menos M módulo de X, certo? 4 pi módulo. Isso é um termo do tipo K, que o Amael estava falando, já surgiu aqui naturalmente. Essa integral, né, vai ter aqui no meio dela, aqui, né, aí 2 vai ser essa mesma integral, só que aqui no meio, né,
eu repito a estrutura disso aqui, essa estrutura padrão entre parênteses, o integrante, vou ficar só aqui, né, um integrante Q, esse parênteses, e isso tudo vai ter um QI sobrando aqui multiplicando. Certo? Então vai ser integrando esse fator e um QI. Essa integral vai dar I x vetor U mais M, esse M é a massa do bóson mediador lá, né? É menos M módulo de X dividido por 4π módulo de X ao cubo. Bem? Vai ter essa mesma coisa agora com um Q2. Isso vai dar uma delta de Dirac em 3 dimensões, x menos m2 é menos m módulo de x dividido por 4π módulo de x. E aí eu vou para a última. Essa aqui é um pouco grande, mas é a última. E aqui vai aparecer QI. Essa vai estar associada com esse setor aqui, essa aqui com esse setor aqui, essa aqui com esse setor aqui, e essa primeira aqui com o setor aqui em cima, né? E esse Q2 também vai estar associado aqui. Essa aqui é a grandinha. Vou até apontar na linha de baixo aqui. Ela vai dar 1/3 de uma delta de Kronecker IJ de uma delta de Dirac em 3 dimensões. E aqui vai somar um termão que é U mais M módulo de X, fecha parênteses, delta IJ menos 3 mais 3M módulo de X mais M2 módulo de X ao quadrado. E aqui vem um XI, XJ dividido por módulo de X ao quadrado, fecha o colchete, e isso é uma exponencial de menos mx. Opa, vai ficar um pouquinho embaixo. Vezes uma exponencial de menos m módulo de x. Isso tudo dividido por 4π vezes x ao cubo. Minha mão não cabe. Certo? Então, isso aqui entra aqui e gera todas aquelas possibilidades de integrais lá. Então, se a gente efetua todas as integrais, o que sobra é o nosso potencial interpelativo. E eu já vou mostrar a cara dele para vocês, nesse primeiro quadro aqui, dessa paciência, que é a última expressão da aula. É um pouquinho grande, mas a gente já vai poder apreciar os potenciais interpartículas que o Léo, amanhã no seminário dele, vai dizer muitas coisas interessantes sobre o que fazer e qual a importância de fazer esse tipo de conta, como contextualizar esse tipo de conta, os experimentos que buscam testar esse tipo de conta e tudo mais. Então, rapidinho. Então,
ele vai ser o seguinte: a carga B abre aqui uma chave, vai ficar aqui delta A, delta B sobre 8, 1 mais MA ao quadrado, 1 mais MB ao quadrado, certo? Mais 2/3 de sigma A vezes sigma B MA MB e aqui uma delta, né, de x. Esse cara aqui, na mecânica quântica, que é um termo de contato, né, ou seja, uma interação, pode ser visto como uma interação entre o núcleo e o elétron. Né? É um termo de Darwin lá da mecânica quântica e tudo mais, né, que leva a estrutura fina e tudo mais. Então, ele aparece aqui, né, e correções, né, do tipo spin e tudo mais. Então, parece um termo interessante aí. Então, tem outros termos aqui, muito interessante, que é menos delta A, delta B, 1 mais P2 MA MB. Não para por aqui. E tem um termo aqui que é a massa do mediador dividido pela massa do fêmea ao quadrado, mais o termo contrário, massa do mediador, massa do fêmea 1B, fecha parênteses, mais M2, e aqui tem uma interação de tipo spin, de novo. Opa. Certo? Vai ser uma aqui tudo dividido por MA, MB. E isso aqui é um termo do tipo Yukawa. Porque aqui vai aparecer é menos N módulo de X, isso tudo dividido por 4 módulo de X. Então seria um potencial de tipo Kawa com correções dependentes de velocidade de um momento e spin. Mais um, e esse é o penúltimo, está acabando. Tem aqui 1 mais M módulo de X. Aqui um momento angular, eu vou definir isso aqui bonitinho, não se preocupe não. Aqui vai aparecer média de spin aqui, né? Aqui vai ficar 1 sobre 2 MA ao quadrado mais 1 sobre MA MB, massas dos férreos, e aparece o mesmo termo, só que trocando os índices A por B. Isso. E somando isso tudo, né, ainda não fechei esse colchete, vai vir aqui um operador Q, tensorial, tem setinho tudo lá, e J, que vai ser um SA, componente I, um SB, componente J, isso tudo dividido por MA, MB. E último termo, para terminar, menos M2 módulo de X ao quadrado
MB, X chapéu, né? Vetor unitário aqui da posição, escalar S, tá? X chapéu, escalar S, B, teste colchete, exponencial de menos M, módulo de x dividido por 4π x ao cubo, fecha as chaves. Esse é o potencial partícula. Então, essa é uma expressão que carrega, né, efeitos supressos de uma teoria quântica de campos num potencial que a gente pode, por exemplo, levar para a equação de Schrödinger. Eu vou dar uma referência interessante, o Bel vai dar muitas outras mais, mas esse é um trabalho interessante que eu fiz com colegas aqui do Iraquistão, que é um J-Rap. E essa parte em específico dos potenciais entre partículas desse trabalho, eu acho que está acessível para todo mundo que já fez Quântica 2 da graduação. Ela é um J-Rap com volume de 2025, né? Foi publicado esse ano, 2025. E número da página 093. A seção de física atômica desse trabalho é muito interessante. Por quê? Nesse trabalho a gente pegou um campo de Calvi-Ramon. O campo de Calvi-Ramon, quando ele tem massa, ele pode ser um candidato a fóton escuro, da matéria escura. Quando ele não tem massa, ele é um látice. Então a gente estudou, o caso látice já foi exaurido, né, na literatura, então a gente estudou o caso massivo, né, um hidden fóton, um parafóton, né, pode ser 55. E a gente fez várias aplicações, né, uma delas foi em física atômica via potenciais interpartículas. Então a gente pegou o campo de Calvi-Ramon massivo, né, ele tem dois módulos, e a gente estudou esses dois módulos dele com potenciais interpartículas e aplicou no átomo de hidrogênio e usou os experimentos, né, de estrutura fina do átomo de hidrogênio, que são extremamente precisos para colocar vínculos, né, nas massas desse candidato à matéria escura, massa e acoplamento dele, né, com a matéria. Então a gente usou potenciais interpartículas, né, para restringir o espaço de parâmetros desse candidato à matéria escura. Então, é bastante acessível mesmo. E vocês conseguem agora reproduzir, inclusive, a conta do potencial interpartícula, aplicar isso na equação de Schrödinger com as ferramentas que vocês aprenderam na graduação e entender toda a seção do Piper e a busca de matéria escura. Então, é isso que eu tinha para a minha aula. Obrigado.